babadeiros! Estamos de volta para mais um episódio do seu, do nosso Babado Cast. A Loira Taon está de volta na nossa segunda temporada com convidados especialíssimos. E sempre comigo ele, o meu querido amigo, Língua de Fel, Jordan Muniz! É isso aí, Carlete! E aí, obrigado. me conta, sumiu, hein? Ah, eu estava de licença de novo. Meu Deus eu do vivo céu. de licença. Tu trabalha no governo, é? Eu não sou concursada, mas eu vivo de licença. Eu vivo pelo INSS, direto. Ah, é verdade, né? Uhum. Folgado. É, mas eu estou aqui de volta já com bastante novidades. Então pronto, eu quero aproveitar e já quero dizer para você ir lá curtir. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, @networkplay. Vai lá. E também @babadocast, @Carla Santiago Oficial e @Muniz Jordan. Vai lá e segue todo mundo. Corre. E mandar um alô especialíssimo para os nossos queridos parceiros e patrocinadores. Doutor Rafael Carvalho, Instituto de Pós-Graduação em Odontologia. Uma equipe incrível, maravilhosa. Você que é dentista, procure o Instituto para você, fazer uma especialização de altíssimo nível. Um beijo para toda a equipe do Dr. Rafael Carvalho. Também a Lash Bro, Jeffrey Toledo e companhia. Meninas maravilhosas, atendimento excelência. Lá você não faz o cílio, você faz uma experiência de beleza. Magnífica. Gostou? Eu gostei. E também Pele Bronze, a minha amiga Najara e a Nuz e toda a sua equipe, aquelas meninas, atendimento é outra coisa. Outro Lá nível. você não vai atrás de uma marquinha de sol. Você vai atrás de uma experiência com a sua pele. É incrível. É maravilhoso. Tem que fazer. Um beijo Eu para quero todos fazer. vocês. Tu quer fazer bronze? Eu vou fazer. Sério? Eu vou fazer. Tu gostas? Eu vou fazer uma marquinha, puxa daqui pra cá. Mas eu vou lá fazer essa marquinha. Olha, Jordan, o nosso convidado de hoje, Uhum. ele é famoso. Muito famoso. É professor. Vê se o pessoal adivinha. É professor. E também ele fez uma coisa que todo mundo fala quando o pessoal chegou aqui. Ele comeu jaraqui. Acabou. Quem come jaraqui realmente não sai mais daqui. Seja bem-vindo, Lucas Buda. Gente. Olha, uma alegria estar aqui com vocês, uma satisfação enorme. Nós é que Obrigado pelo agradecemos. convite. Claro. Né? De poder conversar um pouquinho, falar sobre várias coisas que a gente já Né? falou hoje. Lógico, você que realmente comeu jaraqui. Rapaz, olha só, eu vou deixar aqui um recado para todo mundo que tá assistindo a gente. Não brinquem com as lendas do Amazonas. É verdade. Ó, duas coisas que, assim, me pegaram. Jaraqui e o negócio do boto. Aí mesmo. Rapaz, te pegaram? O boto te pegou? O óleo da bota. O óleo da bota. Opa! É mesmo? É, mas óleo da bota é verdade, isso é verdade. O jaraqui também. O jaraqui fritinho, o pessoal É bom comeu. demais. Acabou, meu filho. Eu não e sai fica mais, mesmo. realmente. Agora, tu vieste pra cá, por acaso, foi a convite da nossa querida Cunhã, que ela fez lá dentro do reality, né? Aham. Aliás, ela fez pra todo mundo, Pra né? todo mundo. A Isabelle, querida, maravilhosa. Eu Linda. Falo, eu acho que todo episódio eu falo da Isabelle, aqui tu já Eu repararam? já vi. Tem que vir aqui então, Isabelle. Pois é, né, querida? Eu pensei, Lindona, será maravilhosa. que ela tá afim da Isabelle? A Carla não, acho que não. A Isabelle tá solteira. É. Será? Será que eu gosto da fruta? O que tu acha? Eu acho, não sei. Eu acho que você é ótimo. Ele é palhaço, mas enfim, você veio pra cá com... Eu deixei no ar, o pessoal pensar o que quiser, né? É. Eu sou dessas, né? E você veio pra cá, convite da Isabelle, começou a vir direto, e o amazonense, o Manauara, muito acolhedor, acabou Receptivo, né? te trazendo, e tu acabou ficando por aqui mesmo. Pois é, na verdade, assim, não foi bem o convite da Isabelle, assim. Eu sempre acompanhei o Festival de Parintins, já desde 2018. Ah, que eu então já assisto. tem um histórico, historinhazinha uma aí já, história né? assim de namoro com o Amazonas. Tem. E assim, já conheci muita gente do Amazonas que morava no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Sim. E as pessoas sempre falavam muito bem da culinária. Então já Sim. conhecia alguns pontos, né? Eu adentrei a cultura amazonense a partir do Festival de Parintins, Sim. em 2018. Eu lembro que foi o primeiro festival que eu assisti na TV A Crítica, Ah, lá em sim, casa, na minha entendi. casa, no Rio. Eu como professor, né, Sim. Carla, eu pesquisava muito sobre cultura popular. E eu sou estudioso de cultura popular. Sim. Olha só, O magnífico. meu mestrado é nessa área de cultura popular. Ele não é o Lucas, ele é mestre, né? Sim, educação. É, Olha tá que pensando maravilha, o quê? né? Não é Tu brinquedo, pensou não. o quê? Que ele era só um Big Brother? É, já Demais. pensei. Não, além de Big Brother, ele é mais que Big Brother. O Big Brother, eu falo que assim, são 3 meses da nossa vida. Pois é, a tua vida, ela é antes e depois do Big Brother agora, Sim, né? sim, esse é o Essa fato. experiência de ter passado por um reality show de altíssimo nível, e eu acredito que é o reality show mais visto
no mundo. E mais Sim. cobiçado do Brasil, né? E o ano passado, por sinal, foi o que eu assisti, porque eu confesso que eu não sou muito fã de reality. Mas você já percebeu que o amazonense é o molho, né? E a nossa Cunhã foi, todo mundo, pá, audiência no norte lá em cima. Foi lá Sim. pra cima. E eu lembro muito bem, quando você entrou, você foi escolhido. Sim, pelo né? vidro, exatamente. Pelo vidro, a casa estava lá, todo mundo, e pô, você estava com outro cabelo, você estava numa outra roupagem. Outra Sim, vibe, outro, né? outro Outra momento, vibe. outro momento, digamos Era assim. outro momento de Outro você momento. dentro do reality. Você sempre pensou em Diretor estar no contra isso. reality? Foi assim um desejo desde quando abriu? Ou você disse assim, é oportunidade? Ou você não, um dia eu entro? Não, minha experiência com reality foi muito assim. Eu nunca quis entrar. O Big Brother, pra mim, nunca foi um sonho. Eu tenho um sonho como pessoas, às vezes, escrevem 13 anos, como é o Sim. caso do Michel. Sim. Escreveu 13 anos. O Marcos escreveu quase 15 anos pra entrar. Caramba. Então, assim... Sempre tentando, né? Pois é. E eu nunca tive esse sonho, de fato, de estar no Big Brother. Mas as pessoas falavam pra mim, cara, você tem perfil. E eu gostava de assistir o programa, já era fã do programa. Sim. Então eu assistia sempre e me imaginava dentro da casa. Tipo assim, pô, se eu fosse pra essa prova, eu faria tal coisa e não faria aquilo. Eu adotaria tal estratégia. Sim. Então tudo isso foi fazendo com que eu começasse a me ver naquele programa. Aí um dia, eu tava na minha casa de madrugada, o Tadeu tinha acabado de falar que tinha aberto as inscrições, eu falei, vamos escrever. Abri o computador, escrevi, questionário, levantei, gravei um videozinho com a minha inscrição, enviei e entrei. Deu certo. Foi assim? Olha, Foi, de rápido, primeira. da noite pro dia. Agora eu te pergunto. Mas é o um seguinte, ano de processo, né? Bem da noite pro dia, um mas ano, mais porque de 6 meses. Vocês ficam também no silêncio, Sim, né? não pode falar não nada. Não pode falar Todo nada. um processo. É um Também segredo. até o né? silêncio mesmo da gente, para poder as coisas fazerem dar certo. É Acontecer. Realmente. importante, é importante. Para mim, eu acredito que é importante o silêncio das situações. Tanto, olha, né? Isabelle. Então, a Isabelle se inscreveu e ninguém sabia de nada. Pois é, né? Pois Falei é. com ela, não me disse nada. Ninguém sabia de nada. Quando você vê, a Isabelle tava lá, ela e o Davi lá dentro Mas, do- menina, te contar, esse ano, a Arleane, pô. Eu trabalhei com a Arleane em dezembro. Arleane, é que foi. Arleane. Né? Eu trabalhei com a Arleane em dezembro, no Falou reality nada, a né? bordo. A gente trabalhou, a gente fez matéria junto e ela não falou absolutamente nada, eu não sabia. Pode, né? Aí- Além da descrição do processo Sim. da pessoa, E, né? não, ela falou pra mim, depois Você que ela assina saiu... um a gente- termo, né? Isso, de confidencialidade, sim. Quando ela saiu, ela falou comigo, ela falou assim, amigo, eu não podia te falar nada. Na verdade, ela mandou um vídeo, Claro, né? né? Ela deixou um vídeo pra mim falando, cara, Buda, eu não podia te falar nada. E porque ela tinha muito receio do fato de eu ser ex-BBB, Sim. da direção falar assim, não, ele vai passar dica, não sei o quê, aí acabarem cancelando ela. Ela fez muito bem. E pode acontecer. realmente, porque alguns né? já Porque devem sabe ter- que todo mundo pensa Já em tudo, né? aconteceu, em off Pode. ninguém sabe. Sim, né? sim, claro. Agora, tudo que tu pensou nas Ah, eu me estratégias inscrevi que pro tu ano que vem. olhava, tu conseguiu fazer quando tu Nada, estava lá? nenhuma. A realidade Não, lá teve, é outra. teve uma estratégia que eu consegui fazer executar bem. Eu sempre entendi que o Big Brother ele é um jogo de fases. Ele não é um único jogo do começo ao fim. Você tem que jogar conforme o tempo vai passando e o jogo É vai igual te um jogo de mostrando. xadrez? É isso, é isso. Por exemplo, historicamente, são 25 edições. As 2 primeiras semanas, os primeiros 2 paredões, as pessoas colocam as outras com justificativa da afinidade. A falta da afinidade. Afinidade. Não tem uma justificativa certa pra botar a É, pessoa não no pode paredão. porque tu isso não, porque não É tem chato, afinidade. é um jogo chato no começo. Porque no começo todo mundo fica assim, não tem afinidade, né? Porque realmente não deu tempo de criar uma história, uma confusão, semana, uma né? Primeiro briga. paredão é uma Afeto, semana, né? Pois é, nem amor e nem ódio por ninguém ainda nessa Você bota sem por botar. Na verdade, É. você tá pisando em ovos. Onde é que você tá olhando? É. Onde é que Aí você depois da vai? terceira semana que a coisa começa a pegar fogo, né? E aí eu pensava muito nisso. Eu pensava assim, cara, nas primeiras 2 semanas, os 2 paredões, eu vou ficar, tipo assim, no meio. Vou falar com todo mundo. O que eu puder falar Sim. com todo mundo, eu vou falar pra poder não dar pros meus adversários a justificativa ou a arma Da afinidade. da afinidade. Verdade. Funcionou. Pra mim, isso funcionou super bem. Sim. Fui ali, eu dormia muito tarde, às vezes nem dormia quase direito, fazendo essa estratégia de falar com todo mundo. Porque, por exemplo, às vezes, parte da casa estava dormindo, a outra parte estava acordada. Sim. Então, para eu poder ser visto por todo mundo, Você eu tava lá. acabava conversando Caramba. com todo mundo. Buda, e qual o momento do reality começa a divisão da casa? Olha, os paredões. Eu acho que um diferencial do ano passado para esse ano, o que fez com que a edição desse talvez tão certo, logo de cara, no início, Sim. foi o elenco. Obviamente, a gente foi escolhido de forma que perfis muito parecidos. Sim. Mas também os paredões. A gente teve paredões no ano passado com 2, 3 dias de jogo. Caramba, era em cima, né?
em cima. Então, assim... Não dá nem pra pessoa pensar. Quando você vota, você tem que dar justificativa, que eu não gostei da atitude, aí justifica a atitude, e aí começa a briga. O que faz a casa começar a se dividir em grupos são os paredões, e a necessidade de se defender. E aí você vai se juntando por afinidade. Ou de falar mesmo. Por que você, na cara do outro, né? Por que você o sincerão. Tá votando? Sincerão. O sincerão foi o discórdia total. Nossa, o sincerão Aquele sincerão que o Buda caiu na briga do Davi com... Foi igual um dos últimos já quase. Foi um dos últimos que tu caíste com... Que até o que ele cantou, esqueci o nome dele, Qual? Sorria que Bin Laden. O Bin Laden. O Bin Laden. O Bin. Aquele ali que foi pra mim foi um dos melhores sincerões que teve na casa, mas também foi um dos mais pesados. Eu acho que o do ano passado foi um dos melhores Big Brothers que teve. Então, depois do dia 21. Foi porque, cara, foi sensacional. O Rodriguinho, que não tá aqui, mas o Rodriguinho... O Amazonas odiou. Ele. Rodriguinho é um tiozão, gente. Rodriguinho é um tiozão, cara. Eu amo o Rodriguinho, Depois, com as situações, a gente vai vendo. Porque quando você chega lá, você diz assim, cara, não dá pra eu ser assim. Ou não é isso? Você acaba vestindo uma outra situação. Cria um personagem, assim, né? Em lugar nenhum aqui fora, você tá se submetendo a uma condição de confinamento. Esse é o primeiro ponto. Aqui dá pra você ter válvula de escape, vai embora, não quero você falar com você, sai daqui. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é justamente o ter que votar pra alguém sair, não votar. Você tem a obrigação de arrumar motivos pra desquerer alguém. E morando com a pessoa, olhando pra ela o dia todo. Então, assim, não adianta falar assim, eu sou a mesma pessoa. Claro, você é a mesma pessoa, porque você tem o mesmo corpo, a mesma cabeça. Mas as condições que o jogo te coloca, mudam, não tem como. Elas fazem com que você tome atitudes que você não está acostumado, que você nunca viu. E aí você se posiciona de forma diferente. Aí por isso criar, tu é falsa, tu não vale nada. E cria isso dentro da casa. Exatamente. Porque é uma pressão que vocês recebem lá dentro, né? A pessoa não tem acesso à internet. Não tem acesso a outras pessoas, só convive com aquela pessoa, não sabe o que está se passando. Porque, vamos supor, apesar de eu ser muito amigo da Carla, se hoje a Carla estivéssemos lá dentro, uma hora ou outra eu tenho que votar na Carla. Sim. Porque o final agora tá chegando do Big Brother. Saiu a metade, hoje vai sair alguém. Aí vai ficar só, não sei se vai ficar só a Renata ou vai ficar o... Eu não tô assistindo, confesso. O menino. Aí o outro lado já acabou. Aí vai começar agora a Delma com o Guilherme, vai começar agora Diego com... Assim, mais ou menos, amigo. Porque, por exemplo, é possível você não votar nunca em uma pessoa. Você tem uma pessoa de Teve alguém que nunca nem foi votado lá, né? Não, assim, é possível, por exemplo, vamos supor, a gente é uma dupla. Pode ser que eu nunca vote em você, porque não vai acontecer isso. A não ser que a gente combine. Por exemplo, aconteceu uma situação onde eu jogava junto com a Giovana Pezinho. Sim. E aí a gente se viu numa situação que eu ganhei a liderança, ela ia paredão pela casa. Eu falei assim, Giovana, eu vou te colocar. Coloquei a Giovana, mas era mais uma estratégia do que, tipo assim, eu tenho que votar na Giovana. Eu não tinha que votar. Se quisesse votar em outra pessoa, eu votar em outra pessoa. Só que eu fiz pra movimentar a casa e ver o outro lado brigar antes da hora. Então, assim, são estratégias... E às vezes você pensa numa estratégia e lá tem outra. Já tem outra. Sim. Que aí te desarma totalmente. Total. Porque, assim, às vezes a galera usa dentro da casa uma justificativa de eu não tinha opção, eu tinha que votar em alguém. Com 15 pessoas na casa. Pô, não tem 15 pessoas, não tem uma opção pessoa pra votar? É mais justo você falar assim, não, dentre as 15 pessoas que tá aqui, você é a 15ª. Digamos assim, mais honesto. Entendi. Agora, quando chega lá, é inevitável a saudade, Sim. a carência da família. Como é que vocês conseguem lidar com essa situação lá dentro? Você que passou por esse processo. Você imaginou quando você estava vendo a televisão, eu vou fazer isso, aquilo? Você nunca pensou, pô, tô aqui dentro, agora é a minha vez. Olha, cara, eu subestimei um pouco o programa, o poder do programa, assim. Eu acho que, conversando isso depois com terapia e tal, eu percebi que... Você fez terapia? Fiz, eu faço com frequência. Eu percebi que eu perdi pro Big Boss, digamos assim, pro game, pro jogo. Porque, por exemplo, quando a gente olha o que são as emoções que são afloradas lá dentro, Sim. você sente saudade. Só que chega um momento da nossa jornada que já não é mais saudade, que a gente não sabe se é saudade, se não é, porque já é muito tempo. Entendi. Então você se acostuma com aquela realidade. Então já um processo. E dorme, já sabe que não vai estar lá, não vai falar. Por exemplo, eu lembro que quando eu saí, eu não sabia a senha do meu telefone. Eu não lembrava a senha do meu telefone. Não tem hábito mais de Eu não lembrava a senha do banco. Eu não lembrava a senha do meu computador. Eu não sabia como acessar as minhas coisas, porque eu não lembrava a senha de nada.
Caramba! E aí eu tinha que fazer um esforço de lembrar, até que... Quando vocês terminam do Big Brother, que vocês saem, né? Vocês vão direto para um outro local. Vocês não vão para casa de vocês logo. Vocês vão cumprir toda a agenda da emissora. Vocês estão em alta adrenalina naquele momento? Sim, sim. Ainda permanece. Acho que 2 dias depois, você ainda fica sem dormir quase que 2 dias. E sem dormir mesmo. Não é sem dormir tirando um cochilo de 1 hora. Você fica sem... E de imediato, vocês pegam o celular? Não, depende. Cada caso é um caso. Por exemplo, no meu caso, que teve uma situação um pouco mais complexa, eu só fui pegar o telefone quase 4 dias depois da minha eliminação. Nossa, Deus. Mas tava louco pra pegar o telefone? Tava doido, mas assim, eu tinha contato, acesso ao telefone dos assessores, da produção, então eu já tava acesso às tuas redes sociais, né? Já tava padre algumas coisas Sim. Mas, de fato, pegar o meu telefone pra olhar as minhas mensagens, o que as pessoas tinham mandado pra mim, e eu ver com os próprios olhos nos meus arquivos, eu demorei um pouquinho. Mas, geralmente, assim, depois que você sai, você só pega o telefone depois da entrevista lá com o eliminado. Aí, porque até ali você não pode saber de nada ainda. Então você sai do programa, é colocado numa sala, não sei nem se eu posso falar assim, acho que eu posso falar assim. Você fica isolado ainda. Fica, né? Basicamente, se você é eliminado, fica isolado até passar pela... Você fica isolado no hotel até você voltar pro seu corpo, né? Demora um pouquinho. Eu acredito. Pô. Assim, alguns hábitos, eles mudam, né? O que mudou em você? Por exemplo, até hoje, existe uma dificuldade do banho pelado, por exemplo. Mentira! Quando eu vou num hotel, quando eu tomo banho num hotel que tem muito espelho, aí eu bate aquela, tipo... Tá sendo vigiado? Já vi isso em algum lugar, sabe? Aquela sensação. Principalmente quando tem muito espelho. Por alguns segundos você pode imaginar que todo mundo tá te olhando. Sim. Lembrar, né? Você começa a perceber quando você tá no ambiente, eu não sei como é que são os meus colegas, mas eu, por exemplo, quando eu entro, eu já percebo logo as câmeras que tem no ambiente pra poder, tipo... Caramba, eu imagino. Mas quando vocês estão lá dentro, vocês esquecem a câmera ou não? Olha, em determinados momentos você esquece sim. Esquece. Porque a gente vive. E geralmente é o momento que vocês falam besteira, né? Quando tá na festa bebendo. Mas também, mas assim, acontece muito com um jogo mais pra frente. Tipo Entendi. assim, mais já lá da metade pro... 40 dias, 50 dias, aí a coisa começa a esquentar um pouco mais. Agora, estar dentro de um reality desse, encontrar pessoas, vivenciar... toda vez que tem festa, tem os famosos que vêm cantar. Sim. Aquilo ali, pra vocês, também é alta adrenalina, né? É demais, é absurdo. Você tá pertinho... Nossa, é incrível. Do cantor, até do seu frente ídolo, a frente, frente a frente, ele vai e brinca com vocês, porque, porra, é massa, né? Claro. E a minha edição eu fui especialmente agraciado, assim, porque... Você foi líder quantas vezes? Eu fui líder 5 vezes. Caraca, 5 ele vezes. foi pentacampeão. Atualmente, a primeira liderança dele, que foi se não me engano, foi do Ciesa. A tua primeira liderança? A minha liderança foi da empresa que fez, que diz? Foi. Foi Estácio. Estácio, minto. Ciesa é local, não tá nesse nível ainda. Mas se tu falar pra ele, ele vai colocar. Pois é. Eu fui líder 5 vezes, mas assim, as festas eram, por exemplo, momentos marcantes. Eu lembro que eu sou muito pagodeiro, né? Eu gosto muito do pagode, de samba. Carioca da Gema com esse sotaquezão gostoso. Né? Amo a feijoada. Lógico. Inclusive aqui em Manaus, infelizmente, tinha uma que fechou agora. Só gosta de uma feijoada aqui em Manaus? Olha, Como tu pode? Tinha uma amiga que era espetacular. Aonde ela ficava, essa feijoada? Ela ficava aqui perto do Veralves, do escritório Bia. Escritório Bia. Nossa, já fechou? Faz tempo que eu não vou lá, fechou lá. Semana passada. Meu amigo, que pena. Eu fiquei com muita dor no coração. Ela era tradicional, do jeito que você gostava lá do Rio de Janeiro? Igualzinho, idêntica. Do jeito que eu gosto. Já negou a orelha, tudo. Eu tenho família no Rio, né? Meus tios. E realmente eu gosto. Quando eu vou pra também, lá... Cara. É diferente. E assim, é uma manejo do feijão preto é diferente também, né? Tem toda essa questão. É o gingado do carioca fazendo. As festas, a energia, né? É engraçado, sim, né? Sim, tem isso também. As festas da casa eram muito boas. Então, tipo, na minha edição foi muito agraciado. Eu tive Péricles, eu tive Menos é Mais, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. É verdade. Pretinho da Serrinha. Pretinho da Serrinha, eu lembro. Pô, então, assim, foi fantástico pra mim, que sou pagodeiro. Foi agraciado mesmo, da festa do Big Brother, que começa um tal horário e termina um tal... Tem tempo pra começar e tem tempo pra terminar, né? Agora já pensou uma pessoa que bebe, gosta de amanhecer, ficar virado... Não, mas porque lá tem regras, né? Sim, a gente não sabe o horário de nada. A gente não tem relógio, não tem nenhum... Mas deduz, nenhum né? indicador de tempo. Mas é muito difícil. A gente se perde bastante. Por exemplo, é muito comum a gente acertar, mas também errar muito. Às vezes eu ia dormir e ia almoçar 4 da tarde. Meu Deus! Ia dormir 4 da manhã.
Na entendeu? boa, Tá ligado, escuro, né? Tá escuro, eu falo assim, vou dormir. Aí, às vezes é assustador, que a gente tá conversando na área externa, e aí eu olhava assim e falava, mano, tá amanhecendo, vou dormir. Aí eu corria pra dormir. Aí tu já entendia que era 5, 6 horas, por aí, mais ou menos, dormia. Exatamente. Porque eu lembro que tinha uma parte que eles chamam, né, que soltam uma música pra acordar. Isso, todo né? dia, todo dia. Tem as atividades, tem as competições pra pegar as estalecas e tudo mais. Agora o comportamento lá dentro muda e tudo mais. Agora, eu te pergunto o seguinte, você entrou lá com o objetivo de ganhar, obviamente. Sim. Você montou a tua estratégia lá dentro, ela mudou. Claro, mudou. O meu único objetivo dentro do programa era ganhar o prêmio. Quando eu entrei, quando eu saí de casa, eu saí com o objetivo de virar milionário pelo prêmio. E eu falei, cara, eu só vou pensar em outra coisa se eu ver que isso não tá dando certo. Quando você percebeu que você poderia não estar na final, você montou outra estratégia? Com certeza. Montei outra. Você é um cara estrategista, Sim, então. bastante. Muito. Assim, quando eu saí de casa, eu não tinha pretensão de ter milhões de seguidores. Entendi. De ser seguido nas redes sociais. Pra mim, a melhor forma... Ser acolhido pelo Amazonas. Pra mim, a minha pretensão era, cara, eu quero ir lá, eu quero ser campeão, fico um aninho ali fazendo publicidade na TV, comercial, e desapareço, vou investir. E você fez publicidade na Fez televisão? e tá fazendo, né? tô fazendo. Outra, mas ele foi muito inocente. Eu queria realmente ganhar o prêmio, eu queria jogar o jogo. A minha expectativa, Carla, era que o público brasileiro, ele nessa edição do 24, premiasse aquele que melhor usou as ferramentas do jogo para jogar o jogo. Sim. Então eu queria ser visto como uma pessoa assim, as pessoas olhassem e falassem, poxa, o Buda, ele foi jogador. Quando ele precisou fugir do paredão, ele fugiu. Quando ele precisou fazer amizade com alguém, ele fez. Quando ele precisou se afastar e voltar no paredão, ele botou. Ele nunca sabonetou no Sincerão. Então, assim, era meio que isso que eu queria que as pessoas olhassem. Mas o Big Brother, ele é muito além disso. Então, eu acho que isso foi uma ingenuidade da minha parte, foi um erro da minha parte ter acreditado nisso. Não só sua, de vários, né? Todo mundo deve entrar com esse expectativa, né? Eu vou entrar no Big Brother só pra beber. Dane-se é um bom motivo, mas dependendo da edição tem menos cachaça. Aí você só entra pra beber e quando você vê já tá na final? Né? Aí o que eu tô fazendo na final? Aí tu vai fazer igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí vai ter que ter a sorte do Zeca Pagodinho pra lá de novo, porque não repete a atração. Isso. Não repete a atração. Quem viveu lá com o Ivete Sangalo, com o Zeca Pagodinho, com o Péricles, com todos eles, viveu. Agora são outros que irão. Agora, tu te arrependeu de alguma atitude lá dentro? Olha, dentro da casa, eu digo que não. Sabe por quê? Eu me arrependo de ter errado em relação ao meu casamento, sim. Ter falado o que eu falei pra Pitel. Só que só quem vive aquilo lá dentro sabe por que você toma determinadas atitudes. Em relação ao jogo, eu tô com a consciência super tranquila. Entendi. De que todos os paredões que eu indiquei, de que todas as ações que eu tomei em relação a VIP, Xepa... tudo isso foi feito com base naquilo que eu estava sentindo naquele momento. Sim. Não é à toa que... Estão no momento, né? Até hoje, Carla, eu não consegui ainda assistir o programa. Todo? Eu não consegui. Eu assisti cortes, não dá. Só os cortes? Os cortes. A gente acaba tendo acesso. Mas quando eu tentei assistir, teve algumas vezes que eu tentei assistir o Big Brother do ano passado na minha casa, e eu não consigo, porque assim, eu quero preservar aquela memória que eu tinha naquele momento. Entendi. Talvez tenha até coisas que você falou que você não lembra que falou e você assistindo você não quer. Sim, não quer tocar no assunto. Né? Sabe por quê? Porque, por exemplo, aqui fora todo mundo tem uma opinião sobre. Ah, sim. E a gente aqui fora assistindo, a gente cria as nossas opiniões com base também naquilo que está sendo mostrado pra gente. Sim. Mas quem vive tem outra percepção quem daquilo ali. não tá acesso a nada. Você Exatamente. nem imagina. Eu acho assim que eu tenho um pouquinho dele também, porque às vezes quando eu vejo uma matéria, uma reportagem minha, às vezes eu não gosto de ver. Acho que então é todo mundo, né? Eu não gosto, às vezes eu não já gosto. Já assistiu quantos podcasts nossos todo? Nenhum, né? Já assisti. Já assisti. Já assisti, eu vejo às vezes no YouTube. Mas quando eu vejo alguma matéria assim, a minha, assim, às vezes quando passa na TV, TBT, eu não gosto nem de ver, eu desligo. Pô. É mesmo, gente, sou muito enjoada, Chata. Eu já gosto assim, de me ver. Tu gosta de se ver pra se autoavaliar? Pra me analisar, por exemplo. Tem todo o perfil. É pra ver onde você errou, onde você acertou, onde você pode melhorar. Isso. Eu já vi o Buda, assim, às vezes, fazendo matérias e tudo mais, dando entrevista, assim, acho uma pessoa legal. Eu, desde o momento que eu o conheci, muito simpático. Claro. Porque você sabe que toda a repercussão começou da tua vida quando você fez aquela declaração para Pitel. Sim. E aí, a tua ex-esposa ficou brava
E pegou corda, para mim foi corda, desculpa, eu tenho opinião, pegou corda e tomou aquela decisão. Você tomou um susto quando você saiu de lá e se descobriu divorciado? O papel de divórcio? Sim, sim, sim. Você não esperava? Eu não esperava que tivesse tomado aquela proporção toda, né, que tomou. Eu realmente tomei um susto, porque eu não imaginei que, primeiro, que o programa estava sendo assistido tanto daquela forma. Nossa, né? Deus. Foi uma das melhores edições. Foi pro Brasil e mundo. Você participou de uma edição histórica. Foi. Verdade. Eu fico feliz, porque acho que isso é bom para todo mundo. Pô, com certeza. É bom para todo mundo, assim. Querendo ou não, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa que saiu numa condição quase que de cancelamento mesmo ali. Foi verdade. Foi verdade. E eu consegui virar o jogo de de uma forma impressionante. Pô, e isso só foi possível graças a uma edição forte, né? Uma edição que, se fosse uma edição apagada, dificilmente quem fosse ficar naquela função do cancelado ia ficar eternamente ali naquela gaveta que as pessoas colocam tipo e acabou. Pois é, mas ainda assim ela também conseguiu virar o jogo porque a edição dela é uma edição histórica. Sim. E acho que no ponto da Carol tem uma situação que ela entrou pra história. Ela é a vilã da história. Ela é a vilã. Ela é a eterna vilã. Sim. Isso é verdade. Até hoje é referência. Sim, é reverente. Essa semana teve o Sincerão, que era Quem Você Quer Tombar. Né? Foi ontem. Foi segunda-feira agora. Baseado na... Como é que ela Carol falou, com né? K, já quer pra tombar também. Foi, E aí, a partir daí, dessa situação, você tomou um susto, você ficou impactado. Eu fiquei impactado, mas assim, logo assim que eu saí, quando o Tadeu falou... você não é só um erro, ele fez o discurso, falou mais ou menos algo parecido com isso. Eu já tinha entendido que tinha me eliminado. Falei, bom, já entendi que me eliminou. E agora começa um processo de gestão de crise. Começa um processo de... Eu falei assim, agora eu não sou mais um jogador. Agora eu sou um ex-BBB. Quando eu passei pela porta, eu já sabia que eu já era um ex-BBB, não era mais um jogador, e precisava me portar como um. Ah, legal. Você conseguiu colocar isso aqui. Agora Sim. não preciso mais daquele personagem. Porque a gente vive vários personagens. A gente é um jogador. Você ali voltou dentro era um a jogador. ser um Buda nova. Porque, por exemplo, assim, ó, ali dentro da casa, eu tinha minha rivalidade com o Davi. A partir do momento que o Tadeu fala, você está eliminado, acabou. Ele me venceu. Acaba mesmo? Pra mim, acabou. Tem alguém que você não fala de jeito nenhum? Não. Você não é uma pessoa de guardar rancor? Eu acho que eu sou a pessoa... Eu não sei se tem alguém que não me segue. Entendi. Do Big Brother. Você nunca foi investigar. Nunca fui ver. Mas eu, por exemplo, sigo todo mundo na minha edição. E você fala com quem encontrar, hoje? fala de boa. Tranquilamente. Eu encontro todo mundo. Eu já encontrei recentemente no carnaval com a Lani, com a Bia. Vocês têm a um Isabelle grupo de toda WhatsApp? hora. A gente tem grupo de WhatsApp, sim. Vocês Mas assim, não tá interagem todo ainda? mundo. Não, claro, tem um Não, grupo, né? Todo mundo tem seus grupos. Mas, por exemplo, eu encontro muito com a Isabelle, Sim. aqui no Amazonas, em São Paulo, a gente se encontra bastante. Vocês firmaram uma amizade? Sim, cara. Né? A Isa, eu tava conversando com ela esses dias no WhatsApp, a gente tava conversando sobre uma situação que apareceu pra mim um vídeo da gente conversando na casa, falando assim, poxa, Isa, me arrependo tanto da gente não ter jogado junto, não sei o quê. E ela falando assim, Buda, também, eu sinto muito por a gente, acho que a gente tinha tanto pra construir junto. Isso dentro da casa ainda. Sim. E aí eu mandei esse vídeo pra ela, ela falou assim, olha que loucura, né? Onde a gente está agora? Você tá morando no Amazonas. Caramba, é verdade. Juntos. Você não imaginou isso, Nunca né? imaginei que ia morar aqui. Porque você não imaginou que ia se divorciar, você não imaginou que ia se tornar um cara famoso, Sim. quase cancelado, virou o jogo. Virou. Sim. Você tem noção de quantas mulheres ficaram com ódio de você por causa dela? Tem, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. É muita coisa. Como é coisa. que você se sentiu com esse ódio nacional? Olha, Carla, eu tive que ter muito pé no chão de lembrar quem eu era, de onde eu saí, sabe? Sim. O Lucas, minha história não começa no Big Brother. Claro. Ela começa muito antes. Eu sei de onde é que eu saí. Eu saí da favela da Maré, no Rio de Janeiro. A minha maior dificuldade na vida não foi entrar no reality, foi me formar na faculdade. Isso é verdade. Foi poder dar esse rolo pra minha mãe. Então, assim, eu tinha muita noção de quem eu era, do trabalho que eu já realizava. Minha vida inteira é dedicada a projetos sociais. Você era professor de capoeira, né? De capoeira, educação física. Cara, eu dei muita aula de graça. Muita gente fez aula de graça comigo. Crianças carentes nas comunidades do Rio. E a gente viu a tua alegria quando teve uma vez uma participação de um grupo de capoeira lá. Foi lá eu falei, dentro. meu Deus, eu assisti, eu falei, ele tá se realizando. Sim, eu não imaginei que isso ia acontecer, porque nunca tinha acontecido antes Sim. de entrar gente de fora para fazer uma apresentação para um participante. Com certeza. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? No dia da Fernanda, a Fernanda foi a primeira líder que teve festa na minha edição. Sim. E aí a festa dela foi uma dança, ela dançou.
Sim. Ela dançou, beleza. Ela dançou assim, quase que com dançarinos mascarados, não sei o quê. Então não dava nem pra saber quem era. Agora, quando chega na minha festa, que é a semana seguinte, e entra um grupo de capoeira, entra o mestre Célio, que eu já conhecia, que eu já admirava, que eu já era fã do mestre, com o berimbau, e a galera com ele, os alunos dele, que eu já cansei de vadiar com esses meninos que jogam capoeira com ele na rua. Né? Eu falei assim, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí lembrei que o Big Brother é um dos programas mais assistidos desse país. Do mundo até. E aí o mestre falou pra mim, falou, cara, minha vida ali mudou também, porque você, tipo, me deu uma projeção que eu nem imaginava que podia ser possível. Né? Você saiu de quantos seguidores para quantos milhões? Rapaz, eu saí de 7 mil seguidores para 1 milhão. 7 mil para 1 milhão. Nossa, Deus. Menino, ele é babado? É babado. Olha, arrasou. Menina, me dá um pouquinho dos seus seguidores. Distribui. Distribui. E foi tomando uma proporção tão grande. Quantos milhões eu tenho? Hoje eu tenho 1 milhão de seguidores, 1 milhão e 200 mil juntando o Kawaii, Instagram. Tu tem uma boa assessoria, né, Buda, que faz todos esses tramas pra ti? Sim, eu tenho uma equipe legal. No começo eu trabalhei com a Julie, que era uma amiga já de trabalho anterior, que cuidou das minhas redes na época do programa. Hoje eu já assumi um pouco mais. Assim que eu saí, eu fechei com um contrato com a Mind, que é uma agência de publicidade lá de São Paulo. Nossa, que maravilha. A Mind, ela gerenciou tanto a carreira da Isabelle quanto a minha. Atualmente? Isso, Da nossa edição, nós somos os 2 únicos que ficaram com essa agência. Vocês têm todo uma equipe por trás que libera vocês, o que vê o que não é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. Sim, Isso é importante. Dá um direcionamento. Você está aproveitando toda a fama do reality, obviamente tem que aproveitar mesmo. É um sacrifício também. Não é fácil ficar confinado. Claro. Você aceita, mas tem seus pós e contras, né? A pior parte não é nem estar confinado. Isso é muito ruim para a cabeça. Sim. Mas eu acho que o pior ônus de quem se propõe a ir para um reality show é você ser julgado. O juiz é você ser julgado em praça pública. É como se você estivesse em praça pública e você se sente Tiradentes, né? Exatamente. Na forca e todo Com mundo certeza, te apontando o dedo. Eu acho que o grande ônus de quem vai pro reality é isso. É você saber que possivelmente você corre um risco muito grande de ficar marcado por um erro e todo mundo vai ter uma opinião sobre você, mesmo fazendo até pior. Com certeza. Do que você. Isso aconteceu não só com você, com outros eliminados. Sim, claro. Porque muita gente, por exemplo, eu assisti muito, direto. Carol Conká é um exemplo. Eu assisti muito da Isabelle, porque eu estava lá, a torcida e tal. A minha filha sabe disso, eu estava no pay-per-view. A Carla Santiago no pay-per-view. Meu Deus, chegou a pagar pay-per-view. Minha filha, nossa cunhã tá lá, bora, hein? E aí se faz os grupos. Lá dentro tinha um grupo das mulheres, o grupo dos homens e tal. Agora, olhando, teve algum momento que tu falou assim, porra, eu tive uma atitude muito babaca, muito besta. Eu poderia ter feito isso. Assim como tu assistiu antes, tu chegou algum momento e falou assim, porra, eu não devia ter feito isso, mas eu acabei pegando corda de alguém. Vocês conseguem pegar corda de alguém lá dentro? Toda hora. Na verdade, o Big Brother é sobre pegar corda. É sobre você implantar uma ideia, é sobre você dar uma ideia, ou se ter uma ideia implantada na sua cabeça. Tudo isso faz parte da convivência, né? Eu acho que o jogo ele é pra isso. Por exemplo, um momento que eu me arrependo muito foi de... E a nossa separação, minha e da Isabelle, começa justamente nesse momento. Sim. Que é na minha primeira liderança, que eu não coloco ela no meu VIP. O VIP é importante, né? O VIP é muito importante. E assim, ela tava na xepa. Ali que você já diz quem que vai estar do teu lado. Só que na minha cabeça eu pensei, pô, a Isabelle já é uma minha aliada, a gente já é próximo por várias questões. Só que eu não sabia que para ela era tão importante que eu demonstrasse isso em forma do VIP. E aí eu usei o VIP, meu primeiro VIP, para me aproximar de pessoas com as quais eu não tinha tanta afinidade. Porque elas iam poder acessar o quarto Aquela do tua líder. estratégia do início de querer falar com todo mundo. Exatamente. E aí acabou que a Isabelle leu isso como se, poxa, eu não sou prioridade do Buda. Aí ela foi e votou em mim. Em um paredão. Aí eu fui e votei nela. A gente ficou nessa... Se degladiando até um tempo. Porque, assim... Quando você não quer, de fato, arrumar briga com ninguém, o motivo principal para você jogar ali é o voto, né? Se você votar em mim, você me dá o direito de votar em você. Mas não existe. É reciprocidade, Você chega lá dentro, você vai que uma hora ou outra vai ter que fazer aquela confusão, né? Vai ter, tem que ter. Não tem assim pra onde escapar. Não dá. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que, durante toda a época da seletiva, eu falava assim... Quando me perguntavam, eu falava, cara, eu não vou brigar. Eu não sou um cara da briga. Você não é? Você é um cara tranquilo? Super, sempre fui. Você é esse cara que a gente conheceu, acessível,
Mas sempre a tua tranquilidade sorridente. te deixou até o final, né? Sim, sim. Assim, eu falava isso pra equipe de seleção. Eu falava, olha, eu não vou ser o Não cara esperem que... de mim barraco. Não esperem de mim. Mas eu falei assim, eu falava, esperem de mim estratégia. Esperem de mim que vai ser um cara que vai fugir do paredão a qualquer custo. Que vai dar a vida na prova. Mas que vai ser o cara que vai arrumar problema, não. Mas também se o problema vier, a gente cai pra dentro. Mas se fosse Opa, comigo... é nóis. Espere de mim barraco. Eu vou cagar no colchão de todo mundo lá dentro. Agora vocês vão ver confusão. Tu Dá tinha mais coragem? No Sincerão. Tu tinha coragem? Ah, o quê, menina? E a Carol outra lá, Cacá ia qual ser foi em segundo lugar. Qual foi Mas aquela sabe- que jogou as roupas do Davi? A Lady Ellen. Lady Ellen. Ellen. Mandou Rapaz, a mensagem Lady Ellen aqui. foi odiada também. Falou nela que ela acabou de me mandar no WhatsApp. Lady Ellen. Mentira. Caramba, Nossa. Lady Ellen, um Aí, ó, beijo. manda legal. Gente, é verdade. Olha, vamos fazer esse Acabou corte, de mandar. especialmente para a Lady Ellen. Beijo, a gente tá lembrando aqui do dia que você jogou Maravilhosa. as roupas, né, do Davi, né, enfim. E o Davi... Davi, né, enfim. E o Davi agora tá sendo um problema, né? Porque agora ele assumiu uma paternidade, dizendo que ia ser pai. Aí a assessora já dizendo que é mentira. Olha, eu A acho- mãe não sabia. Eu Menina. acho. Muita gente falou, a gente fala em cancelamento, né? Falou que o Davi foi a maior decepção. Eu nunca torci por ele, porque eu sempre torci Nem eu. pela Isabelle. Tinha muitas... Não Teve era gente minha que, por torcida. exemplo, daqui torceu por você. As pessoas, independente Sim. do lugar, torciam para aquela, né? Eu não torcia para ele. Eu não conseguia enxergar o que as pessoas enxergam hoje, que ele é isso, aquilo e tal. Eu não conseguia enxergar porque eu estava focada como que a Isabelle ia se comportar. Que às vezes eu ficava pé da vida que ela não ganhava uma prova. É. A prova que Porra, ela ganhou, ganha, cara. Eu tinha Isabelle, tanto tá? receio daquela prova, gente. Você não tem noção do que passou pela minha cabeça. Agora, não é fácil ganhar as provas, né? Não é fácil, não. É difícil. É muita Eu pressão. imagino, Ainda mais quando porque tem resistência, né? tensão. A Isa ganhou um monte de resistência com a Foi. Bia. Pô, ganhou, aí quando ela ganhou junto com a Bia. Com a Beata Bisa. Com a Foi. Bia. Aí ela cedeu. A Amazonas ficou pé da vida com ela naquela época. Imagina. Ficou. Pô. E aí, depois as pessoas foram entender, no final, quando a Isabelle estava na final, eu quero acreditar, né? Que todo mundo entendeu que era uma estratégia dela. E a Isabelle é realmente aquilo. Ela não estava ali para ficar. apaziguadora. Eu já entrevistei a Isabelle bem antes, quando ela foi rainha do Peladão. Sim. E ela sempre foi tranquila, sempre foi aquela menina ali, pá. E inteligente. Isabelle é inteligente. E aí, de boa. O que ela fez? Ela simplesmente elevou nossa cultura para o nível nacional. Verdade. Até porque a audiência no Norte foi lá em cima, pro Big Brother, eles sabem disso muito bem. Começaram a entender que a nossa cultura é riquíssima, você já conhecia, agora já conhece de perto. Então, assim, foi muito mais do que um prêmio do Big Brother que ela ganhou. Sim, claro. Assim, o prêmio, ele é muito relativo, né? É. Porque Porque ele é dinheiro é muito coisa. dinheiro, é muito dinheiro. É. Eu queria ganhar o prêmio, obviamente. Só que ele é muito relativo porque depende muito do que você busca enquanto propósito de vida. A Isabelle, ela vive aquilo que ela fala, que ela prega da cultura dela, né? Sim. Ela realmente é muito apaixonada pelo boi. Tá no sangue Não dela, só a né? Isabelle, como a mãe dela, a Jaque, também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Jaque. A Jaque, eu acho que é uma das perrechés mais ferrenhas que eu conheço aqui, que eu conheci aqui na Não Amazonas. fale do encarnado que ela... Rapaz, ela é demais. E assim, eu fico muito feliz de poder ter visto a projeção que o festival ganhou a partir da participação da Sim, Isa todos nós aqui no BBB. ficamos Sabe por que eu digo maravilhosos. isso? Porque eu já acompanhava o festival antes. Mas tu já era garantido? Eu já era garantido. Já era, ele garantido. já era Só ferreché. sangue confirmei. vermelho. Só que assim, eu já acompanhava o festival antes e era muito ruim você chegar pra conversar com alguém sobre isso no Rio de Janeiro e ninguém entender o que você tá falando. Caramba, eu te entendo. Entendeu? Aqui é porque talvez o amazonense que ele não tenha noção porque aqui todo mundo conhece boi, aqui em natural, Manaus. né? É como normal. em Belém o carimbó. Sim, só que, por exemplo, no Rio de Janeiro eu queria falar com alguém de boi e não tinha ninguém pra conversar porque Agora fala de as samba. pessoas não assistiam, vai falar do exatamente. samba, é outra coisa. Hoje né? não, hoje se eu quiser falar de boi bumbá, de garantido e caprichoso, no Rio de Janeiro, as pessoas elas podem não saber a fundo a mas coisa, lembra. mas ela vai Mas saber sabe. o que é. Ai. Vai saber o que é. Então acho que esse foi o grande ganho assim em termos de capital cultural que a Isabelle trouxe pro festival. Com Com toda certeza. certeza. Agora eu te pergunto o seguinte, você veio e se instalou aqui por acaso? Não foi por acaso. Ou não tu foi já por estava acaso. pensando, depois da tua saída, da tua separação, você disse assim, eu vou mudar, eu vou fazer tudo diferente. Não, assim, quando eu lidei, né? Quando eu dei de cara com a situação que estava diante de mim quando eu saí, eu basicamente botei tudo na mesa. Eu falei assim, cara, o que eu tenho atualmente aqui? Bom, eu tenho uma rede social, que até então era tipo 300 mil seguidores, quando eu saí, assim que eu saí, 300 mil seguidores,
que não é suficiente para viver da internet. Hoje em dia, gente, 300 mil seguidores não é suficiente para você viver de internet, não. Pode até viver, mas não vai viver com a qualidade, né? Entendi. Como um padrão. Como você gostaria, talvez. E aí, eu falei, bom, eu tenho 300 mil seguidores, eu tenho um apartamento no Rio que está financiado, eu tenho um concurso público que está preso aqui, que eu estou com um processo de exoneração. Eu comecei a ver tudo que eu tinha na minha frente em termos de possibilidades. E aí eu vi que o público amazonense era um público que acompanhava muito as minhas postagens. Era Rio de Janeiro e logo em seguida Amazonas. Quando você Amazonas. vê ali no percentual, você viu o Amazonas é o molho. Exatamente. É a fonte. Pra você ter uma ideia, o Amazonas, ele era o terceiro público do meu Instagram. Eu tinha Rio de Janeiro, São Paulo e o Amazonas. Sim. Hoje é o primeiro. Hoje o lugar que eu tenho mais seguidores certeza. no Brasil é o Amazonas. E além disso também, porque tem uma outra métrica, que é quem de fato consome o conteúdo. Porque seguidor não quer dizer que consuma de fato, que engaje, né? Quem tá consumindo é de fora, não é nem teu seguidor, se torna depois, né? Pois é, e aí quando eu vi, o Amazonas, ele representava quase 45% das minhas... fatia enorme, né? Porque o resto estava dividido, né? Aí você pensa, pô, no universo ali de 22, 23 milhões de visualizações por mês, 45% é quase 11, 12 milhões de visualizações só no Amazonas. Nossa, Aí você viu lá, né? Aí eu falei assim, cara, então ali quer dizer que é uma oportunidade. E quando você pisou a primeira vez, você foi bem recebido ou você Fui ficou com receio? Recebido. Meu Deus, aconteceu aquela... Tá muito quente aqui, muito Não, receio da situação, né? Porque tudo é a mídia. Sim. A forma como ele recebeu a separação, a forma como a ex dele se colocou na internet... Foi uma faca de dois gumes. E isso vai e volta. Então, a mulherada, ela toma pra si. Teve gente que me viu foto com você. Tu tá fazendo o que com esse cara? Eu digo, sim, ele fez o que pra mim? Não fez nada, pô. Sim. Eu falei, ele é gente boníssima. Eu falei assim, agradável. A pessoa ficou calada. Eu não posso odiar uma pessoa que eu não conheço. Sim. Né? Então, quando eu conversei, que eu te conheci, eu falei, pô, ele é gente boa. Aí a pessoa veio criticar, eu peguei. Eu não cortei. Tipo, eu falei assim, cara, não fala o que tu não sabe, entendeu? Vamos ser justos, entendeu? Porque a internet é a terra do cancelamento. Pois é, Carla, mas eu entendo, porque assim, o reality, ele dá a sensação de que a pessoa me conhece. Exato. Porque muito engraçado. Ela tá te vendo por 3 meses, 24 horas, né? Então ela diz assim, ele é isso aí mesmo, né? Muitas coisas, é isso aí mesmo. E aí acontece que quando você sai... Você toma um banho de informação que você nem imagina que está acontecendo, que foi no teu caso, né? Sim, sim. Que aí você ficou assim, e você foi inteligente, que ele olhou assim, o que eu tenho aqui? Isso é estratégia, né? Eu tenho isso, aquilo, isso aqui não vai me adiantar, então eu vou para cá, porque é para cá que eu vou viver, eu vou ficar bem. Sim. Mas a tua relação com o Rio de Janeiro, como é que ficou? Cara, super de boa. A minha cidade é o Rio, né? Eu amo de paixão o meu lugar, a minha cultura, sabe? A cultura do samba, a cultura da carioca em geral. Lindo. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu sou muito bem acolhido em todos os lugares que eu passo. Eu tava indo, antes de vir morar aqui de vez, né? Em várias favelas e periferias do Rio, mostrar a realidade dessas favelas também. E eu era muito bem recebido pelas crianças, principalmente. Que legal. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele tem uma energia diferenciada. Só que eu nasci e criado no Rio de Janeiro. Eu tava precisando de uma mudança. Sim. E aí, eu cogitei ir pra São Paulo, porque querendo ou não, é uma terra que as pessoas têm mais oportunidade ali em relação à mídia e tal. Só que eu falei assim, cara, mas o que vai me fazer mais feliz é ir pro Amazonas. Olha que legal. Vai me fazer mais feliz, acho que é ir pro Amazonas. Porque em São Paulo, talvez eu não ficasse tão à vontade. Como eu vivo aqui, sabe? Mas bem, aqui assim. Você tá bem, né? Tô bem, graças a Deus. Quem que não fica bem aqui, né, menina? Né, babado? É babado demais. Manaus, Amazonas é o babado. Eu costumo sempre falar isso, porque nós somos acolhedores, hospitaleiros. Aqui você não cria quem não ganha quer. dinheiro. Manaus você ganha dinheiro. Verdade, com certeza. Você ganha dinheiro. Agora, depois de tudo isso, Rio de Janeiro... Ele tem um sotaque legal, né? Meus parentes no Rio de Janeiro. Meu tio é da Rádio Tupi, acho que eu te falei isso. Falou. Rádio Tupi, ele já tá lá há 60 anos. Caraca, meu tio tá há 60 anos. Né? Ele já é carioca de lá, já recebeu o título de lá. E eu gosto muito do Rio de Janeiro. Essa conexão Rio-Manaus também é muito legal, muito gostosa. Bastante. Nós temos muita referência do Rio de Janeiro aqui. As pessoas acham que não, mas temos sim. Por exemplo, por que se consome muito os times do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco? Você sabe por quê? Não, Carla. Quero aprender. Antigamente, os times que mais vinham fazer jogos aqui no antigo Vivaldão, ou era
do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, ou de São Paulo. Então, o pessoal tinha lá o Nacional, que, né, nosso Nacional. São Raimundo. Tinha o Rio Negro. São Raimundo nem estava coçando ainda. Mas os grandes times já vinham para cá fazer os grandes jogos aqui, Flamengo e Vasco. Então, as pessoas começavam a ir no rádio. Só dava Flamengo e Vasco, só dava São Paulo. Rádio Nacional. Rede Nacional, entendeu? Que tem a transmissão até hoje. Então, nós passaram a consumir o futebol do Rio de Janeiro, que é um dos melhores futebol, né, do Brasil. E aí... Tem o Flamengo e tem a galera do Vasco. O Buda é Vasco, que nem tu, né? Ah, eu sou vascaíno doente. Muito vascaíno aqui, ó. Olha, ele é vascaíno daquele. Muito vascaíno. Ele Eu só é tenho tatuagem do Vasco do garantido aqui. Olha aí. Igualzinho também, é vascaíno. Vascaíno garantido também. E como é que é essa parada de torcer pra um time que te faz de vez em quando sofrer? Acontece. Ontem foi 1-0. Eu falo que o Vasco ensina a gente a viver. É. Eu acho que ele não é um time pra você torcer, é pra você viver. É um estilo de vida. É só entende? pra você dizer, ganhou, legal. Não é Só pra pra se você empolgar sentir. tanto. Isso é, você... Porque assim, a vida é assim, é feita de altos e baixos, entendeu? Olha só, a defesa Então, dele. a gente tá acostumado. O Vascaíno vive bem. Ah, é. Tadinho, vive, né? E escola de samba aqui, qual que é? Já. Cara, então, aqui em Manaus... Ninguém te abocanhou ainda? Sim. Já tive uma namoro. Uma paquera aí. Eu participei de algumas coisas de carnaval aqui, né? Eu Sim. amo carnaval, eu sou apaixonado por Ai, carnaval. também. Carioca da gema, apaixonado. gosta de Era futebol, pra a mim ter maioria nascido no gosta de Rio, porque carnaval. eu sou louco por carnaval. Eu sou acostumado muito com escola de samba no Rio e aí de assistir no setor 1, sabe? Os desfiles. Lá na concentração, no povão, na galera. Sim. Então, assim, lá no Rio eu sou Salgueiro, né? Pô, Na escola do Salgueiro, eu coração. adoro Salgueiro. Fui lá na Eu praia. amo Salgueiro é Sou massa. Tijuca. Pois é. E aqui em Manaus eu coloquei um samba esse ano, né? Pra disputar na disputa de samba enredo. Foi. Foi na Sem Compromisso? Sem compromisso. O samba da Sem Compromisso tava lindo. Mas eu adorei esse aquele samba, samba. que ganhou era teu? Ou não? Você só Era. disputou? Esse samba desse ano era teu? O samba da Sem Compromisso desfilou era meu. Olha, eu não Eu gostei. sabia. Tanto assim que eu tava até falando que pra mim, a Sem Compromisso não era pra... O Bosco desfilou na Não Sem era. Compromisso, né? Eu achei uma injustiça a Sem Compromisso ter caído pelo desfile que fez. Isso. É óbvio que teve alguns Caramba, problemas. ano passado ela foi campeã né? Sim, que ela acesso. homenageou, inclusive, o Oswaldo, o presidente da TV Encontro das Águas, um grande amigo. E ela caiu agora, né? Ela caiu, assim... E quem foi que ficou no o que lugar dela, hein? Faltou alguns itens de quantidade mínima de alas e tal, e tomou algumas punições e acabou prejudicando muito o desfile da Caramba. escola. Não, mas Mas em termos de entrega, a Sem Compromisso entregou um desfile belíssimo. Lindo, Tecnicamente, lindo, lindo. muito bom. Você tava lá desde o O início. samba estava empolgante. Tava mesmo. As pessoas lembra estavam esse cantando sambinha samba, aí? claro. Então, Né? dá uma palhinha pra A gente. gente cantava assim. A gente contou a história da Suma Uma, né? Sim. A árvore. E aí vou cantar o coro, que a gente falava assim, né? Um caso de amor, delírio me atiço, meu desejo maior é sem compromisso, é de emocionar, me entregar é o que resta. Sou gigante da floresta. Ele Aí, sabe. esse samba tava lindo, lindo. foi lindo esse samba. Composição do Lucas, em Foi parceria com alguém? eu e o Sandro, né? O Sandro também é um cara que escreve bastante samba aqui em Manaus. Sim. Davi Sayag O da Visão. participou da composição Sim. de samba. Leonardo Bessa, que é intérprete de Salgueiro por muitos anos, participou também. Então tinha um toque muito carioca no samba. A gente, Sim, tava. a gente fez tem um uma gingado questão mesmo. de colocar alguns movimentos melódicos que se assemelhassem às escolas de samba do Rio, para dar esse tempero, né? Já que tinha ficou bem tido legal. essa experiência As de fazer paradinhas. alguma composição, de participar? Eu compunha música de capoeira. E cultura popular, né? Samba de Sim. roda, capoeira e tal. Eu ia nessa linha. Mas agora samba de enredo, primeira vez. Né? E aí agora, quem sabe, toada. Ele tá começando a arriscar pra toada, né? Quem o sabe Vini não- já entrou. Quem sabe não vê uma toada aí pela menos, aí vamos ver, né? O Vini já começou também. Sim, ele aprovou uma toada agora, Foi, né? tá Entrou no aprovado álbum. no álbum dele. Tá linda essa toada Que também. o ano passado não entrou a dele. Sim, mas Aí tá todo linda. mundo ficou revoltado e falou, esse ano... Mas é o lance da persistência. Se você não persiste, não acontece. Olha aí, é verdade. E o Vini é muito talentoso com as palavras. Sim, assim, ele é muito também talentoso. foi muito bem acolhido aqui Manda por muito nós bem. no Amazonas. Foi. Ele faz questão de falar isso, né? Que aqui é a casa dele também, assim, ele se sente em casa. Agora, Muito falando bacana. em casa, vamos falar de casamento. É verdade que você foi abocanhado por uma manauara? Sim, você tá namorando com a Joyce, né? Ela é manacapurense, nascida em Manacapurense. Manacaporu, mas mora aqui em Manaus já há mais de 10 anos. E aí a gente tá no relacionamento, a gente tá namorando, né? Você é um cara tranquilo no relacionamento? Sou de boa, eu faço tudo pra dar certo. Você não é um cara mulherengo?
Não. Acho que são fases. O pessoal tem aquela mania de dizer que o carioca é mulherengo, né? Né? Por causa daquela ginga de malandro, as praias do Rio de Janeiro são maravilhosas. São estereótipos, né? Que as pessoas acabam colocando uma nas outras, mas assim, eu acho que o relacionamento ele vai de combinado para combinado, né? Cada um tem a sua forma de se relacionar com o seu parceiro ali. E vida que segue, então, né? Vai ser feliz. Menina flechou, João. Flechou. A Isabelle foi o cupido. Chegou lá e pá, ela é ciumenta? Acho que ela é amazonense, né? O amazonense tem um pouquinho. Entendi. O amazonense tem um pouquinho. Tu acha? De ciúme, que mas acho que dentro do... Jordan? Eu sou, às vezes. É? Eu sou. Não Chegou sei, perto. Mas dentro dos limites ciumenta? aceitáveis. Tu é ciumento? Não. Acho que eu sou de aquário, né? Dizer que aquariana é desapegada. Aquariana é peste. Eu tenho um irmão aquariano. Aquariano é um pouco desapegado mesmo, né? Mas eu acho que o ciúme também, de vez em quando, é um temperinho. Mas não é o ciúme da psicopatia, mas daquele cuidado, né? Claro, tem sempre alguém ali querendo ciscar no terreiro do outro. Opa, peraí, tá acompanhado. Eu acho que isso é uma coisa mais saudável. Sim, faz parte. Já tem data para esse casamento? Ainda não, né, gente? Tá recente, vocês estão recente, né? A gente tá namorando recente. Então... porque eu falei com você a primeira vez, foi ano passado. Você não estava namorando, né? Você estava na pista. Tava solteiro. De repente, ele aparece na festa do Graco com ela. Você estava lá, né? Isso. E aí eu vi, ela botou um olhão em mim, eu falei, meu Deus. Mas eu vou falar com ele rapidinho. Mentira, não falei. Não, ele falou de boa. Eu achei legal, você fala de boa. Sim. Ela também sabe que você é uma pessoa pública. Sim, claro. Isso é um desafio, né? De relacionamentos com pessoas públicas. É isso, que todo mundo que se relaciona com alguém público passa por esse tipo de situação. Passa. E você hoje se tornou apresentador. Te passou isso na cabeça em algum momento? Você pensou um dia, eu quero fazer isso? Ou tudo que você sonhou se transformou em algo que não tinha nada a ver? Não, passou sim. Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Na verdade, na época da faculdade mesmo, eu fiz faculdade de educação física, só que eu já estava na dúvida. Muito, né? Eu estava muito na dúvida entre jornalismo e educação física, né? Acabou que a capoeira pesou muito nessa decisão, foi para educação física. Só que ainda assim eu me comunicava nas minhas redes sociais já com muita gente. Você tem uma oratória legal. Sim, e aí eu sempre foi um norte, assim, sempre foi um lugar por onde eu gostaria de estar. Quando eu saí do programa, eu falei assim, cara, eu vou apostar nessa possibilidade. Então eu comecei logo a estudar, né? A área, eu comecei a fazer aula de oratória com a Dani, que era aqui de Manaus. Sim. Mesmo a gente fazia online, quando eu vim aqui, a gente fazia aqui presencial. Eu comecei a fazer uma pós-graduação em comunicação para poder me preparar. Você gosta de estudar, né? Gosto. Quem faz eu acho que é necessário. necessário. De estudar. Isso. Além de gostar, eu acho que é necessário. Porque assim a gente não ficar preso porque falam pra gente. A gente tem um conhecimento que a gente adquiriu, buscou. Eu não quero que as pessoas elas me deem oportunidades por ser um cara conhecido. Entendi. Mas porque, de fato, eu entrego, sabe? Conteúdo, entrego o trabalho. Exatamente. Quando eu vou fazer um trabalho com alguma marca, eu me debruço sobre o projeto, eu me entrego de corpo e alma. Eu acabei de gravar um material em Parintins que está incrível. Essa é a semana que passou, né? Estive em Parintins semana passada. Assim, gente, o material está sensacional. A gente fez um roteiro fantástico, com equipe de produção muito boa, que vai ser nas minhas redes sociais a partir de amanhã, assim. Então, vai ser legal. Porque realmente a gente se dedica, sabe? Formam mais de 10 horas de gravação por dia para fazer o negócio ficar bacana. Sim, lindo. E aí você faz, volta e faz... Não gostei. A galera fala assim, vê assim, Buda, eu acho que tá legal. Eu falo, cara, eu acho que pode melhorar. Vamos fazer de novo? Vamos só tentar mais uma? Você tem essa questão de você buscar o perfeccionismo, sim, detalhe, você é detalhista, a melhoria. E isso tudo dentro da minha linha de trabalho. Por exemplo, eu sou um cara que sou muito tranquilo, de boa com as coisas. O meu conteúdo mesmo na internet é um conteúdo muito orgânico, com as pessoas. Eu não gosto de uma edição, às vezes, muito trabalhada. Não. Às vezes eu pego... Cara, a última vez eu peguei o meu telefone com um amigo, fui para um ônibus no Terminal 3 e a gente ligou a câmera. Foi mesmo de ônibus? É aquela exatamente. Foi em cima da hora. Vamos ver o que vai rolar? Vamos. E a gente vai conversando com as pessoas. Porque acho que a coisa da internet, né? Ela acaba afastando a gente do da verdade, da realidade, sabe? Acho que todo mundo... As pessoas pensam que é inalcançável. Inalcançável. O lance, acho que a gente acaba tendo uma situação onde as pessoas na internet buscam a vida de aparência. E elas esquecem da beleza do cotidiano. Sim, eu gosto de mostrar a beleza do cotidiano para as pessoas. Antes de você ser Big Brother, você também tinha
essa percepção na internet? Você tinha que as coisas seriam inalcançáveis. Essa visão, né? Você nunca imaginou, claro, mas você teve a oportunidade, pô, caiu rápido, né? Caiu dentro do Big Brother, foi logo aceito. Ele falou que foi rápido, foi de né? primeira. Porque tem gente que passou 10, 15 anos, tem gente que passou 20 anos para entrar no Big Brother. Né? E o Luiz foi lá e pô, o Buda. Pois é. Isso pra mim, isso é agraciado. Sim, De certa forma, você está onde está hoje por causa do reality, que te projetou e você deu continuidade. Porque nem todo mundo sai, porque muita gente fala o seguinte, Buda, eu saí de lá, pensei que era uma coisa e fiquei endividado. É verdade isso? Não, normal. Assim, a gente não tem noção de como é que são as coisas quando a gente entra, né? Por exemplo, eu também saí com dívida, com pessoas para pagar, não com dívida, mas com pessoas para pagar. Sim. Porque a minha equipe aqui fora, que eram meus amigos, que não tinham muito conhecimento de rede social, eles acabavam contratando uma agência para cuidar das redes sociais, porque não deram conta sozinhos. Então, aí para pagar quando eu saísse. E advogado para resolver as questões aqui mas também. Existe aquela história que todo mundo fala que quando você entra na casa, você já entra com valor? Como assim? Já pagam que você recebeu um cachê? Isso é conversa. Não, até tem, mas assim, digamos que é pouco, é bem pouco. Entendi. Não é o suficiente para quando você sair ficar descansado. Não, né? De forma alguma. É bem pouco. Não dá para se aposentar. Nossa, amigo, tá bem longe. Jogue na loteria não, vou trabalhar. Digamos que porque eu não vou falar, gente. Isso aí não precisa falar de valores. Se você falou que não dá, não dá. Não dá. Né? Assim, é basicamente um contrato onde a gente fica ligado à emissora, né? Por um tempo, e aí é isso. É mais e quando você vocês saem, vocês ficam ainda 6 meses com um contrato exclusivo com a emissora. Sim. Nesses 6 meses vocês não recebem nada? Então, tá dentro desse contrato. Tá dentro do contrato. Terminou, eles têm a opção de contratar, continuar com o contrato, ou mesmo vocês têm a opção de ficar ou não. Sim. Né? No caso, hoje você tem uma outra assessoria que cuida de você. Sim. Né? Assim que a gente sabe logo. Assim que você sai, a gente tem noção. Só que realmente não quer ver a realidade, né, gente? Entendi. Quando você sai, você percebe se a emissora de fato quer continuar com você ou não. Quando eu saí, né, no dia 2 que eu tava aqui fora, que eu tive reunião com o diretor de elenco da emissora, eu vi que eles não iam me aproveitar lá, eu falei, mano, eu vou começar a correr por fora aqui. Você foi rápido, né? Sim, porque esse tempo, ele é Se ficar esperando eles pensarem, não, porque esse pessoal também é muito estratégico. Eles sabem que vai e pronto. Isso aqui vai dar certo, não vai dar, e você também percebe, se você for inteligente. Claro. Sim. Mas não vai dar bom pra mim não aqui, hein? Eu vou picar a mula pra ali. Porque tem duas coisas, Carla. Tem a pessoa que eles não vão ficar porque realmente não querem, acho que não é interessante pra eles. Ou... Nem pra novela? Não. Não entendi, nem pra novela. Como assim? Pega qualquer pessoa pra novela? Não. Pro Marcos a gente não serve. Bota na novela aí. É porque, por exemplo, às vezes a pessoa também não é interessante pra eles, mas também, às vezes até é interessante, mas saiu numa condição meio ruim. Saiu muito arranhado. E aí não pegaria bem pra eles. Entendi. Entendeu? Esse aqui pisou na bola demais, né? Teve gente muito bonita, inclusive, que saiu. Ninguém nem viu mais falar. Olha, a Bia foi foi uma excelente estrategista. O Brasil do Brasil. E arrebentou demais. Eu fico muito feliz de ver as conquistas dela, sabe? Eu também. Fico muito feliz. Eu encontrei com ela recentemente no carnaval, a gente conversou um pouquinho. E eu falei, cara, que maneiro. Porque todo mundo sai de casa com um sonho, né? Claro. A gente tem que respeitar o sonho do outro. E ela conseguiu realizar o dela. Ela conseguiu realizar o dela. E eu sou aquela pessoa que, assim, mano, se você realiza seu sonho, eu vou vibrar com você, vou torcer com você. Isso não quer dizer nada sobre eu. Não realizei o meu, não quer dizer que você vai não tem que realizar o seu também. Não, mano, porque a gente realiza junto. Conquista, é isso. né? Conquista do outro. Amar o próximo é isso. Total. Amar o próximo as pessoas não entendem. Amar o próximo não é eu te amo, não. É vibrar com as tuas conquistas, é torcer por você, é te ajudar de fato, né? Não pisar para poder... Agora, falando em família, tua família te apoiou? Hoje, a tua relação com a tua família, que tá longe, eles estão lá, né? Dá-te aquela saudade? Bate muito. Eu acho que eu sinto mais falta, né? Obviamente, Vocês vêm pra cá também? Não, ainda não Já vieram. Conhece, Ainda não vieram, porque eu vim morar aqui em Manaus, de fato, em novembro, né? E eu tenho ido ao Rio com frequência. Então, acaba que eles não vieram pra cá ainda. Porque eu sempre vou. Sim. Todo mês eu tô indo. Você tá aproveitando esse momento? Já tá ganhando dinheiro com seus contratos? Sim.
tô ganhando dinheiro aqui em Manaus e em outras cidades também. Por exemplo, eu fui ano passado e a galera fala assim, só Manaus que ele trabalha. Não, gente, não, graças a Deus, não. Hoje eu estou morando em Manaus, naturalmente que eu vou trabalhar bastante aqui. Mas, por exemplo, eu fui pra Micarina ano passado no Piauí. Eu cheguei na Micarina. Você foi com a turma também, não foi? Foi uns outros Big Brothers? Fomos o Nizam. Eu vi do Big Brother acho que foram só os dois, mas foi uma galera. Foi o Cremosinho, tava. Tinha uma galera da internet Cremosinho assim. Onda. Resenha. Ele é resenha mesmo. Então, assim, a gente acaba fazendo muita coisa. Então, por exemplo, fui lá em Teresina no Piauí, fechei trabalho. Fui em Fortaleza, fechei trabalho. Tô indo em Salvador agora, fechei trabalho. Legal. Então, tipo, Rio de Janeiro, sempre que eu vou no Rio, São Paulo, faço as duas agendas juntas, assim, sempre tem coisa. A última vez que eu estive em São Paulo, no Carnaval, eu tinha, tipo assim, 4 horas de descanso, aí eu consegui fechar o trabalho, fui fazer trabalho nessas 4 horas que eu tinha de descanso. Então, graças a Deus, Deus está abençoado para fazer Isso é muito bom. A coisa acontecer. Agora é apresentador de programa esportivo. Sim, tá curtindo? Bom demais, assim. Na verdade, estou na TV Crítica, né? Fazendo projetos da TV, e aí tudo que a TV solicita de projeto eu faço, desde cobertura de boi, carnaval. A gente fez recentemente uma cobertura de carnaval muito legal. A gente fez mais de 42 entradas ao vivo lá do Rio. E de São Paulo também, né? Isso eu vi mesmo, eu vi. Ficou muito bonito o trabalho. Outro dia eu vi. Eu também vi. Acompanhei. A crítica está fazendo um belo trabalho. Excelente trabalho mesmo. Sobre o nosso festival também. A gente tem que dar a mão à palmatória. O DCIC e toda a equipe lá são fantásticos nisso. Não, eu fiquei impressionado, assim, com a quantidade de eventos que a TV consegue cobrir. E o apoio que eles dão. É verdade. Eu encontrei com o DCIC recente, eu falei isso para ele, que ele é um grande incentivador da nossa cultura. Por simplesmente projetar isso. Sim, não. Ele pra todo o Brasil, para todo fantástico. mundo. Acho que é um cara que é fantástico. É meu patrão, assim. Gente boa, eu gosto dele. Um cara fantástico. É um cara acessível, é um cara simples. É Sim. disso que a gente precisa, né, Buda? Da simplicidade. Sim. As pessoas, às vezes, dificultam muito a vida porque eu sou Big Brother. A pergunta é, para finalizar... Já disseram que você era boçal, porque você é Big Brother, porque você é estrela. Chegou isso no teu ouvido? Já. Tem muita gente que acaba estereotipando a gente como apenas um ex-BBB, sabe? Tipo, como se também fosse uma condenação. Isso, como se fosse um demérito. Entendi. E não é. Pelo contrário, para mim é um orgulho poder ser professor. Eu sou professor, eu sou um ex-BBB, mas eu também sou professor, mestrado em educação, formação, especialista em relações raciais, escritor, compositor, um monte de coisa. Antes de ser BBB, eu sou humano. Sim. Ele é torcedor de futebol. É garantido. Gosta de samba, é garantido. O homem é o molho. Ele chegou e ficou em Manaus, se estabeleceu. Daqui não sai mais. E Festival de Parintins? Estou mais confirmado do que... Mais confirmado do que o pajé, Adriano Paquetá. E antes do festival ainda tem a Alvorada do Garantido aí chegando. Alvorada do Garantido, final do mês agora. Ai, chegando. Meu Deus do céu. Tá chegando dia 30. Atenção, caprichoso, aproveitar e fazer o convite para vocês, que eu já entrevistei um monte de gente do Garantido e vocês não chegaram aqui ainda. Parem de orgulho e venham pra cá. Depois que o Babado Cast é parcial. Tô esperando a turma do Caprichoso, já foi feito o convite, já aceitaram, mas ainda não chegaram. Eu acho que o Babado é parcial sim. Olha, o Buda, não fica botando... Não dá linha na pipa. Não dá linha nessa pipa. Buda, olha, muito bom conversar com você. Tamo junto. Foi Simpatia, espero que você tenha gostado. Tu gostaste? Foi maravilhoso. Foi leve, foi rápido. Eu gostaste. Tu gostaste? Eu gostaste. Isso é Márcia Novo. Conhece a Márcia Novo? Não, Nossa cantora. A Márcia Novo que fala assim, né? Márcia, eu gostei da tua roupa, tu gostaste? Aí pronto, pegou. Que é a maneira do amazonense se falar, né? Tu pegastes, tu falaste, é verdade. tu gostastes. É uma mistura assim do chiado do Rio de Janeiro Fala na com a segunda amazonense. pessoa, né? A gente tem um pouco da influência do Rio de Janeiro. Então, não vê? E de Portugal. O amazonense, quando vai pro Rio de Janeiro, passa 3 meses e já volta. E aí? Tu Maneiro. Pô, fortes. fechamento, hein? Verdade. Claro. Eu passei uma semana no Rio de Janeiro, fui pra São Paulo. Quando chegou lá e falou, você é do Rio de Janeiro? Eu falei, sou do Rio de Janeiro. Aí, quando chega lá no Rio... Eu tava numa rua, eu tinha que dizer que eu era do Rio de Janeiro, pô. Sim. Aí, quando eu fui lá pro Rio, e aí? Cara, você é do Rio de Janeiro? Eu falei, sou do Rio de Janeiro. Aí o cara passou reto. Eu falei, o Rio de Janeiro me salvou. Aí fui pro Rio, passei no Leblon lá, e aí, um cat? É o Kit Kat, chocolate, né? Um cat. Ai, tu não quer prestar, olha. A gente vai marcar outras vezes. Com certeza. O Buda maravilhoso. Obrigado, você é um convidado. Sempre que a gente encontra com Excepcional. ele é uma simpatia. Ele é a prova, ele, a Isabelle. Entrevistei a Isabelle semana passada no
no Bar do Boi, na abertura dos ensaios do Boi. Ela simpaticíssima, sempre foi linda, Isabelle, né? Quando eu entrevistei a Isabelle, já era linda. Maravilhosa. Você falando, aquela isso, aquela aqui, não interessa. Mulher só é feia se ela não tiver dinheiro, meu filho. A mulher tem que ficar bonita mesmo. Aliás, a tecnologia veio para todos. Não só para a mulherada. Para os homens também. Também. Ficar bonito, se cuidar. Afinal de contas, quem está na frente da TV, de uma emissora, das situações, tem que se cuidar. A gente quer verdade. Tem que estar bonito. Porque a massa consome isso. A massa quer ver o que você está fazendo Com de bom, certeza. né? De bonito, você está se cuidando. Só para ficar, gente feia nem consome, né? Eu só estou feio por causa dessa barra, mas é promessa, mas eu vou tirar. Promessa, é? Agora tu tá na promessa. Eu vou deixar meu cabelo crescer até ficar por meu aqui. Deus, Raul Seixas. Aí quando crescer aqui, eu vou botar mais um aplique aqui. Duvido. Tu não vai ter coragem. Eu vou pintar. Buda, obrigada. Nada, que isso, você prazer é é uma meu. simpatia. Verdade, a gente vai finalizar Buda. mais um Babado Cash, hein, Joda? Obrigada pela tua... Eu que agradeço, amiga. Pela tua companhia. Obrigado você. Semana que vem estamos aí. De novo. Vai lá, @networkplay. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal, que é um babado atrás de outro babado. Verdade. Afinal de contas, quem não gosta do babado não é babadeiro. Não é babado, não é fofoqueiro. Tá falando com quem no WhatsApp? Eu tô falando com meu marido. Lembrou que tem marido, né? Agora, Lucas, pra encerrar. Babado Cast é babado? Babado. É babado. Gente, eu peguei tanta gente esse final de semana falando é babadíssimo, é babado. A vida é babado, né? Manaus é babado, Lucas? Manaus é do babado. Manaus é babado. Minha filha, Manaus é um molho, eu falo sempre isso, menina. né? Muito obrigada pra você que esteve conosco. Até o próximo Babado Cast. Vai lá, não se esqueça de se inscrever. Ó, a loira tá on. Beijo, tchau! Tchau, tchau!